Agora, o recheio branco é que a gente precisa tomar muito mais cuidado. Por quê? O recheio branco, gente, em cima do bolo escuro, você imagina. Então, como é que eu faço para não se misturar? Porque o ideal é que não venha se misturar. Você tem que ver recheio branco e bolo escuro, bolo de chocolate, né? Então, eu vou fazer vários bolos para conseguir fazer uma vez que o nosso forno ele não comporta um bolo único, né? Uma folha única. Não sei que fosse um forno de padaria, por exemplo, mas eu sei que para você que normalmente acompanha aqui o nosso canal, você não tem um forno grande como esse. Então, por esse motivo, a gente vai fazer do jeito que você faria aí na sua casa, tá bom? Primeiro eu vou começar colocando aqui açúcar. Vou adicionar os ovos. E a gente vai começar a bater. Vai bater até que ela venha ficar bem clarinha, sabe? Então você vai ter uma mistura clara, homogênea, 3 vezes o volume inicial. Isso que é o ideal. Vou adicionar o restante do açúcar. A massa já dobrou de volume, na verdade os ovos com açúcar já dobraram de volume. Agora eu vou adicionar água morna e também vou adicionar o óleo, tá? Então no batimento a gente vai adicionando óleo, água morna, até homogeneizar completamente. Homogeneizou completamente, é isso que eu preciso. Agora nós vamos misturar os secos. Farinha de trigo, chocolate em pó da Aqui Sabor Pan, fermento em pó da Aqui Sabor Pan. Misturo bem. E agora eu não bato a farinha da minha receita, tá bom, gente? Nunca a gente bate a farinha da receita. Isso é importante, porque isso pode aí salvar a sua receita. Chocolate, a gente vai adicionando, olha, aos pouquinhos, sempre peneirando, porque pode existir alguma impureza na sua preparação. E eu vou só envolver aqui, ó. À medida que a gente vai envolvendo, a massa ela vai ficando um pouco mais densa. É exatamente isso que eu preciso aqui, tá? Nada de colocar tudo de uma vez que não vai dar certo. Vai colocando aos pouquinhos, que devagar a gente chega lá. É ou não é? Restante da farinha, restante do chocolate. A gente vai envolvendo. Gente, eu gosto muito dessa massa, porque basicamente ela é uma chiffon de chocolate. E a gente sabe que essa massa aqui, ela pode ser usada para massa de torta, pode ser usada para massa de bolo também. Quando eu digo torta, eu digo as tortas que nós conhecemos aqui no Brasil, né? Aí a gente vai misturando, à medida que vai misturando, ela vai perdendo um pouco de volume. Isso é perfeitamente normal, tá? É exatamente isso, essa é a textura. Talvez alguém vá perguntar, mas professor, será que eu posso, no lugar aí por exemplo, da água, eu posso colocar leite? Gente, até pode, não é que você não possa. Vai ficar um pouco diferente, certamente, a textura, mas é possível, tá? Vai dar certo também. Massa bonita, já pronta, já totalmente ali do jeito que tem que ser. Eu vou usar o desmoldante cera de abelha, como vocês já conhecem, sempre uso, sempre mostro aqui no canal. Então, o desmoldante cera de abelha é basicamente isso, gente, ó. Vou vir com o pincel.
Professor, onde que eu acho o desmoldante cera de abelha? @produtos Forte Pan. @produtos Forte Pan, tá? É incrível, não agarra nunca. Esse é o nosso slogan, né? Então, só aqui, gente, eu já usei para essa massa de bolo o desmoldante cera de abelha, o chocolate em pó 50% da Aqui Sabor Pan e também o fermento em pó da Aqui Sabor Pan. Bom, massa de bolo, vou dividir nas duas. Olha que massa linda, né, gente? Ó, vou dividir nas duas essa massinha de chocolate. Dividir igual, igualmente. E vamos colocar para assar no forno em 180 graus ou 160, dependendo aí se o seu forno é muito quente ou não. Aí você precisa entender realmente, mas o normal é 180 graus e por aproximadamente de 35 a 45 minutos. E aí eu volto a dizer também, vai depender do forno, tá? Então, isso você precisa ter a sensibilidade realmente, conhecer o seu forno para tal. Vou colocar para assar, já a gente volta com ela assada, todas as camadas assadas e fazendo a montagem, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, todas as massas já assadas. Olha como fica bonito, né? Essa massinha de chocolate, vou deixar na descrição para você. Agora, importante eu sempre tiro essa barriguinha que fica na parte de cima aqui do bolo. Isso é perfeitamente normal. Isso se dá geralmente por conta de forno, temperatura de forno ou até forno desregulado. Então, preciso rever certamente aqui o meu forno, mas nada que venha me influenciar. Olha, tira aqui essa rebarbazinha e a gente vai começar a montar esse bolo já na nossa tábua, tá? Então, bom, para fazer a montagem eu vou começar da seguinte forma. Primeiro eu vou pegar aqui um tabuleiro, aliás, uma massa, e eu vou dividir essa massa ao meio. Essa massa dividida ao meio, ela vai servir aqui como a base do meu bolo. Ó, então, massa dividida ao meio. Bom, para fazer a calda, geralmente eu ensino aqui no canal você fazer uma calda básica, né? De água, açúcar. Mas nesse caso aqui, eu fiz sim uma calda base, mas também adicionei um pouquinho só de leite condensado para poder a gente trazer um pouco mais de sabor, uma vez que é o bolo para as crianças. Agora, gente, interessante é que o bolo grande a gente não molha tanto, sabe? A não ser que você tenha uma massa um pouquinho mais seca. Eu gosto de umedecer, mas não a ponto de umedecer ao extremo e que ele fique mole, né? Para que ele perca ali aquela textura natural do bolo. Então, como é que eu sei que eu molhei o suficiente? Eu dou uma apertadinha de leve e eu não vejo aquela calda pulando do meu bolo. Aí eu sei que está no ponto legal, tá? A quantidade de calda é o suficiente. Depois eu vou botar na descrição tudo que a gente está gastando aqui de recheio, tudo que está sendo gasto de massa, tá bom? Para você que não tem a noção, tem dúvidas, não sabe como fazer, a gente vai te ensinar como fazer nesse vídeo. Aqui é o seguinte, ó, vou molhar a espátula e vou espalhar. Isso facilita muito para você não ter ali o bolo misturando com recheio, sabe? Essas coisas. Então, sempre faça dessa forma. Ó, ou coloca uma vasilha do lado com calda, ou faz dessa forma aqui, ó. Vai jogando para o lado, ó, e vai espalhando até o ponto que você achar que está legal.
Tem gente que fala, ah, mas eu gosto muito de recheio. É, gente, eu sei, e o cliente também gosta. Sendo que independente de você gostar muito de recheio, a primeira coisa que precisa ter é estrutura. Então, assim, excesso de recheio, excesso de calda, nunca é uma boa opção, principalmente para um bolo grande. Ó, pronto. Aqui está espalhado o recheio de chocolate. Aí agora eu vou dar uma dica para você, que é uma dica de ouro, assim. Se tivessem me ensinado isso quando eu comecei, certamente eu não teria os problemas que tive. Vou pegar aqui a minha massa, vou partir ao meio, e é só colocar a mão aqui em cima, olha, e vai cortando. E agora que eu falei que ia dar o bizu para vocês, e é o seguinte, eu vou pegar essa massa aqui, e eu vou cortar ela no meio novamente, mas leve, sem pegar na próxima, tá? Ó, fiz um corte leve aqui. Não peguei a de baixo. Então eu vou colocar um pedaço desse aqui. Isso vai servir, gente, como amarração do meu bolo, tá? E vou pegar a outra camada, vou colocar aqui. Agora, o recheio branco é que a gente precisa tomar muito mais cuidado. Por quê? O recheio branco, gente, em cima do bolo escuro, você imagina. Então, como é que eu faço para não se misturar? Porque o ideal é que não venha se misturar. Você tem que ver recheio branco e bolo escuro, bolo de chocolate, né? Então, esse é o correto, esse é o ideal. Vou pegar aqui, ó, vou colocar uma quantidade generosa. E aí vou usar novamente aquela técnica da calda. Se você é novo por aqui, não conhece o nosso trabalho, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque todo dia tem um conteúdo voltado para isso, tá? Se não aqui, lá no nosso Insta, @Chef Alexandre Oliveira. Olha, e aqui a gente vai espalhando com cuidado para não se misturar o recheio junto com o bolo de chocolate, senão acaba ficando muito feio, né? E essa não é a intenção. A intenção é que fique bem bonito, que fique bem cada um no seu quadrado, nesse caso no seu retângulo, já que o bolo é retangular, tá bom? Ó, espalha bem, não precisa ficar transparente, e aí vai um bizu, que é uma técnica minha, você pode desenvolver caso você queira para você. Eu procuro não levar o recheio para a lateral dos bolos, para a extremidade, por dois motivos. Primeiro, que se o recheio for um recheio um pouco mais cremoso, você vai acabar levando esse recheio para a extremidade, quando você colocar chantilly, acaba misturando tudo. Essa não é a nossa intenção. E a outra coisa é que quando você leva muito recheio para a lateral, você acaba tendo ali aquelas barriguinhas que são indesejáveis. Então essas barriguinhas não são interessantes para o nosso bolo. Olha, aqui já está montado com recheio branco, e agora que você já aprendeu como fazer essa amarração no bolo, a gente vai fazer da mesma forma. Bolo todo montado, e como a gente está falando de um bolo preto, de um bolo escuro, um bolo de chocolate, o ideal é que você sempre faça uma pré-camada. Uma pré-camada é um pouquinho de chantilly que a gente vai passar no bolo todo, só para evitar aquela questão de ficar puxando farelo, porque principalmente o bolo de chocolate, o bolo feito à base de óleo, que é o nosso caso aqui, ele tende a soltar muito farelo, tá vendo? Ó? Então, o importante é que a gente venha manter esses farelos no lugar. Com muito cuidado para não sujar o outro chantilly, eu venho com a espátula e vou espalhando para fazer só uma selagem. Feito a selagem, a gente realmente vai vir com a camada definitiva. Então, ó, só uma selagemzinha.
para a gente não ter esses farelos incomodando na nossa cobertura. Fica tão feio, né? Principalmente um bolo desse decorado, vai ficar tão bonito, e aí se tiver farelo, acaba estragando o seu trabalho e dá a impressão aí de você ter um trabalho assim meio que relaxado. Então a gente não quer isso, por isso a gente sempre vai passar essa pré-camada para não ter farelo no nosso bolo. Bom, agora se você está iniciando, manguinha de confeitar seria interessante, mas se você já tem um certo tempinho na área, pode fazer da forma que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou colocar todo o chantilly em cima do meu bolo, e agora eu não tenho medo de ser feliz porque não tenho mais farelos aqui, certo? Você deve estar se perguntando quanto é que eu gastei de chantilly nesse bolo todo. No finalzinho do vídeo eu vou te falar quanto foi gasto de chantilly, quanto foi gasto de leite condensado, quantas massas eu usei no total, tá bom? Então, no final do vídeo a gente vai falar tudo isso. Olha, aqui deu para espalhar tudo por cima. E aí, nesse caso, essa espátula ela é um pouco menor, né? Para alisar, já não fica tão bom. E aí eu vou tirando aqui, olha, o excesso e vou jogando para a lateral. Na lateral, eu já tenho aqui, olha, um outro chantilly batido. Porque 1 litro só não dá. Olha aí a dica, 1 litro só não dá. E aí eu vou passar, ó, chantilly aqui na lateral do meu bolo. Vou passar assim dessa forma só para vocês poderem visualizar, mas o ideal é você passar sempre com a aba ou a parte do bolo em que você estiver alisando para você. Mas para ficar mais didático e mais fácil no vídeo, a gente vai fazendo dessa forma aqui para vocês conseguirem identificar o que basicamente eu estou fazendo. Olha isso, gente, que chantilly lisinho, né? Ó, sem medo de ser feliz, nada de ficar hidratando, sabe? Se você gosta de hidratar, não tem problema nenhum, mas no meu caso aqui não vejo necessidade, por isso a gente fez um batimento a ponto de não ter que ficar hidratando o nosso chantilly. Vou usar uma espátula um pouco maior, a gente vai alisando em cima para deixar ele bem certinho. Se seu chantilly, vamos supor, né, que você colocou o chantilly no seu bolo e aí ele ficou poroso já no bolo, dá para salvar? Sempre dá, gente. Vem com um pouquinho de água, coloca no borrifador e pronto, vai borrifando, e aí você vai ver que ele vai ficar bem tranquilinho, bem lisinho, e vai dar para você trabalhar, tá? Então essa é uma alternativa que a gente usa quando o chantilly fica poroso já no bolo. Mas se você não tiver um borrifador, você pode usar talvez um copo, sabe? Enche um copo com água e aí coloca a sua espátula lá dentro. Eu acho que eu vou até fazer para vocês verem e depois a gente só alisa. A única coisa do bolo ruim que bolo grande é ruim porque para movimentar você não consegue colocar em cima da bailarina, né? E aí quem não sabe trabalhar com bailarina nesse momento, aliás, sem bailarina nesse momento fica em apuros, já. Vamos ver se está certinho. Aqui parece que está certinho, ok. Depois é só alisar com um pouquinho de água, só para deixar reto mesmo, tá, gente? E na lateral a gente vai usar essa espátula aqui, ó. Vem com ela, ó, retinha, e o bolo fica muito lisinho. Claro que mão leve, né? Se você quiser deixar ele liso, é isso. Se você não quiser deixar ele liso, aí não tem problema. A gente pode fazer uma decoração e eu vou fazer essa decoração para vocês aqui. Vamos lá, deixa eu virar o bolo para vocês verem.
É basicamente isso aqui, gente. Ó. Pega a espátula e coloca na lateral e puxa. Ó. Pronto, ó. Ficou lisinho. Aí essas rebarbas que estão em cima, a gente limpa aqui a espátula e vem puxando para dentro. Sempre limpando a espátula e puxa essa rebarba para dentro. Aí você vai ter uma quina perfeitinha. O pessoal costuma dizer que é difícil fazer bolo com quina perfeita, mas de verdade não, gente. É só pegar a técnica. E se for bolo retangular, é mais fácil ainda, tá? Que é só fazer isso aqui que a gente está fazendo, ó. E pronto. Bom, agora para a lateral do nosso bolo, eu basicamente vou usar a espátula e vou fazer esse movimento aqui, gente, ó. Movimento de sobe e desce. Dá um espacinho, sobe e desce, tá? É basicamente isso. Fica bonito. Uma decoração como se fosse um 3D. Vou fazer aqui na lateral para vocês verem também. É basicamente isso, gente. Ó, mais uma vez. Ó. Encosta a espátula. E aí sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Fácil, né, gente? Extremamente fácil. Facílimo. Vamos fazer mais uma vez? Vamos lá, quero ver você treinando, hein? Para ficar igualzinho. Limpa a espátula limpa alisa bolo, espátula suja não alisa bolo. A gente vai pegar, encosta a lateral da espátula lá na pontinha, dá uma distância, sobe e desce. Dá uma distância, sobe e desce. Dá uma distância, sobe e desce. E assim você vai fazendo no bolo todo. Se quiser fazer mais fechadinho, dá para fazer. Mas nesse bolo eu vou respeitar o chantilly e eu não vou ficar brincando muito com ele, até porque o bolo é grande, não é, gente? Então vamos lá, aqui, ó. Mais uma vez, encosto. Opa, deu um picotinho aqui. Encosto, encostou, aperta levemente, sobe e desce. Pronto, você já tem um 3D no seu bolo. Fácil, tranquilo, facílimo, né? Dá para reproduzir aí na sua casa. Bom, pronto. Agora, vamos lá. A dica que eu dei sobre a espátula é o seguinte. Eu vou colocar minha espátula dentro da vasilha com água ou o borrifador, tá? Como eu não sei onde está o borrifador, a gente vai com a vasilha com água mesmo. Água morna? Não, gente. Eu não gosto de usar água morna. Eu sei, tem relatos aí, tem gente que usa água morna, mas eu, para alisar o bolo, não gosto de usar água morna, porque chantilly é gelado, né, gente? Produto de geladeira. Água morna, então, sabe como é que é, né? Você imagina o que pode acontecer. Então, eu prefiro evitar e não gosto de usar água morna para alisamento. Eu uso somente a própria água em temperatura ambiente. Bom, para colocar o granulado na lateral, tenho aqui o granulado e a forma mais fácil que eu encontrei é: venho com a espátula, encosto e aí vai ficar bem uniforme. Venho com a espátula, encosto e a gente vai dando uma apertadinha. E bom que vai fazendo como se fosse uma linha bem retinha na lateral. E aí você consegue preencher todo o seu bolo só colocando esse granulado colorido. É bom trabalhar com bolo de tema infantil, que você consegue usar cores, né? E as cores, elas facilitam muito aqui a nossa vida. Um bolo branco a gente não tem
tanto assim o que fazer, mas um bolo colorido fica muito mais fácil. Hoje muita gente não utiliza mais, porém é muito útil. Eu vou usar aqui, olha, o papel de arroz. Poderia fazer o desenho com o bico, ficaria legal também, mas por questão de praticidade, que a gente vai usar o papel de arroz. E é bem simples. Aplicou, vem com o dedinho, espalha até ele ter aderência. Pode colocar gel de brilho? Pode. É necessário? Não. Tá? Então fica aí opcional. Quem quiser colocar o gel de brilho, sim. Se não quiser, não precisa. Eu tenho aqui o pirulito do Chaves. Eu não sei se é do Chaves mesmo. A gente vai usar para poder compor todo o cenário e colocar os doces, já que é característico e típico dessa época e nesse tema. Bom, como eu quero aproveitar aqui esse pirulito e colocar ele na parte de cima, eu vou cortar um pouquinho só aqui do palito. Vamos lá, vamos colocar aqui em cima. Olha que top, né? Bom, para fazer o acabamento, já que o bico é grande, aliás, já que o bolo é grande, né? Eu gosto sempre de usar um bico grande para bolo grande. Bicos pequenos para bolos pequenos. Tem mais a ver, né? Fica mais interessante. Deixa eu tirar aqui esse pirulito, só para ficar mais fácil a gente fazer a decoração, depois a gente volta com ele. Esse bico pode ser o 6B, pode ser o 2B. E a gente fecha com o pirulito aqui. É fácil, extremamente fácil, facílimo, não é, gente? Se você ainda não se inscreveu no canal, não deu o seu like, não deu o seu joinha, não deu o seu alô aqui pra gente, o seu comentário, faça isso porque ajuda demais aqui no nosso canal. E aí, para fechar aqui, levantar aqui. Movimento fácil, vai e vem. E aí tá pronto. Bom, na lateral, vou continuar aqui com o nosso bico. E aí, para preenchimento, nós vamos usar, basicamente, o colorido será os doces que nós vamos colocar aqui na parte de cima. Missão cumprida, espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Bom, fizemos de todo o coração, vou deixar tudo na descrição para você, quantos tabuleiros foram utilizados, quanto foi usado de recheio para esse bolo e também quanto de chantilly foi utilizado. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Se você não ativou o sininho, ativa o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo para você e lá no Insta todo dia tem um conteúdo novo para você. Deus te abençoe, muito obrigado pelo seu carinho. Nunca se esqueça que de perto ou de longe, em qualquer lugar do mundo, a confeitaria tem que ser dinâmica. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.